1892 passou por aqui a Missão Cruz, com muitos membros e muitos hospedaram na casa da Bisa, né, da mãe dele, e ela estava grávida. Achínfilo de Moura, paraense, membro da Missão Cruz, com seus relatórios tão detalhados, magníficos, ele esteve juntamente com os outros membros da comissão em Pirinópolis, município de Corumbá, e a sede também, dentro da área delimitada para ser a futura capital. Um homem muito culto e interessante, e aí, em homenagem a ele, fizeram uma amizade com esse Achínfilo da Missão Cruz. E por isso esse nome tão diferente, né? Achínfilo. Achínfilo César Curado Priori, nascido na fazenda Bagagem do seu avô César, em 1893. Em 1911 ele foi para o Rio, tinha um tio que morava lá, já foi para o exército lá, fazia parte da cavalaria. Em 1914 abriram lá uma escola de aviação para formar os primeiros brasileiros no Brasil, e ele fez parte dessa turma. E o Brasil estava formando o primeiro grupo de aviadores. Ninguém seria entrar para participar daquele conflito que estava se tornando mundial. Depois não deram continuidade a essa escola, ele continuou na cavalaria, ele lá no exército. Em maio de 1914, ele formou, pegou o brevet, ele e um outro formaram, foi o brevet número 1 do Brasil, com formação completa no Brasil. Ele ficou noivo lá, né, tinha uma irmã, que ele conheceu lá e namorando, e ficou noivo escondido, e o pai não sabia. O pai, no Acre, recebeu a carta desse tio. Falava do noivado do jovem militar Achínfilo César Curado Priori com a senhorinha Irma Vogel. E a carta dizia que a proximidade do Achínfilo com Nair, a esposa do presidente, Nair Teté, poderia causar ciúmes ao marechal, presidente. E o avô, muito bravo, saiu do Acre, foi no Rio e retirou ele de lá do exército e levou para o Acre para morar com ele lá no Acre. No Acre ele foi para a polícia, ali em 1915, ele veio para cá, daí para o Acre, e ficou no Acre até 1922, comprou um pedaço de uma fazenda, depois ele herdou a outra, que é a São João, daí ele construiu tudo lá, uma casa muito bonita, grande. Aqui ele, fazendeiro, construindo a fazenda. As fotos ele organizava, escrevia datas de onde eram. Era muito isolado e não tinha nem como as pessoas procurarem tratamento para as doenças e tal. E ele, o irmão era médico, na época aqui mesmo, era médico aqui. E ele começou a perguntar para o irmão as orientações para tentar ajudar o pessoal. Sei que ele conseguiu, eu tenho aí o documento, ele conseguiu licença para atuar como farmacêutico lá. E foi tentar ajudar esse pessoal lá na fazenda como
farmacêuticos, que eles diziam até assim, doutor, procuravam, e as histórias é que ele era bem sucedido, né? Conversava com as pessoas para saber os sintomas e tal, era bem sucedido nesses tratamentos. Aí tinha a balancinha para fazer todo manipulado, né? As fórmulas manipuladas. E aqui ele, né, como lá cavaleiro das cavalhadas, que ele retomou as cavalhadas e era um grande incentivador dessa parte cultural de Corumbá. Em 1918, ele correu pela primeira vez como embaixador. E as cavalhadas não eram anualmente, como é agora. Elas aconteciam de tempos em tempos. Aí, pelo que contavam, em 1928 ele já foi rei e colocou muita disciplina nessa cavalhada. Ele tinha os manuscritos, eu cheguei a ver com todas as corridas detalhadas. Ali os passo a passo das corridas das cavalhadas, tinha umas que ele mesmo criou, outro que outras pessoas criavam, ele descrevia nesse manuscrito e na década de 80, quando o Alfredo retomou as cavalhadas, a avó vieram aqui conversar muito, ela passou esses manuscritos para o Alfredo, então assim, quando retomou as cavalhadas, tem um dedinho dele lá também. Abriu a escola de aviação aqui em Corumbá, que eu não sei muitos detalhes disso, foi por algum tempo, e ele chegou a ser instrutor aqui. Atuou aqui como secretária, alugava a casa, ficava morando um tempo aqui, tocando a fazenda lá longe. Ele foi contemporâneo do Prestes dele, quando a coluna Prestes veio uma parte dela aqui para Corumbá e estava invadindo as fazendas da região com a promessa de invadir a cidade. Eles ficaram sabendo que era esse tenente Fleury, que estava à frente, organizando e tal. Aí eles não invadiram a cidade e ainda enviaram para ele com um bilhetinho o que vó e mãe contavam, era que um bilhetinho com recado de Prestes, saudando ele e um binóculo de presente. Ele conseguiu ali impor resistência, sem resistência, né? Só com a organização, o nome, as notícias, e sem luta conseguiu que eles não invadissem. Tem um escrito que a avó guardou, um poema muito bonito para essa irmã, A Querida I. Aí fala da saudade, da distância, tem com o manuscrito dele, guardado de 1915, a poesia dele, que do caderno de poesias, aí sobrou um pedaço dessa, e essa aqui, A Querida I, recordação. Então ele descreve como se fosse uma carta, descreve da saudade, rios, montanhas afastadas, provavelmente nunca mais vamos nos ver. E eu descobri bem depois, assim, a avó guardou, tá, a assinatura dele, 26 de fevereiro de 1915. A minha querida I, recordação. Quantas saudades daqueles dias felizes em que passei ao teu lado, mas hoje separados por muitas léguas, por muitos vales, rios e campos. Ver-te não tenho mais esperança, porque longe como estamos, o amor não pode ser constante. O tempo nos fará esquecer tudo quanto se passou entre nós, pois mais forte que fosse os laços que nos unia, se quebrarão como o esquecimento, porque a constância e a presença é tudo. Ainda trago em meu coração recordações daquele tão puro amor, pois seria um miserável se me esquecesse doente, que muitas vezes deu-me alegria e forças para viver. Hoje estou triste, o silêncio por companheiros, tenho a tristeza e o silêncio por companheiros, a saudade vai roendo meu coração, pouco a pouco, até chegar a minha hora. Pois sinto dentro do meu pobre peito uma dor que atravessa meu coração. Sei que fui atravessado pela flecha do amor. Todo romântico saudoso, né? Provavelmente talvez estava na fazenda, se sentindo só.
e sempre ativo com a cultura. A avó Diva, ela chegou a ser professora de português e gostava muito de ler, escrever. No diário dela, ela escreveu alguns períodos de diário, depois tem o início da sequência. Ela escreveu: eu estou esquecendo muito, ao início é assim, eu estou esquecendo muito as coisas, os acontecimentos do dia a dia, então vou escrever o diário e escrever ali como nota do que acontecia, das visitas que chegavam, os acontecimentos também, casamentos, notícias do Brasil, das histórias do Brasil, porque os dois recebiam jornais na fazenda com bastante atraso. Um dos irmãos que era dentista no Rio, assinava jornal, mandava para ele recebia, lia esses jornais, ele escutava a Voz do Brasil, ele se inteirava, estava ali na fazenda no fim do mundo, mas inteirado do que acontecia no Brasil. Isso aqui, eu acho que numa das viagens ao Rio de Janeiro, ele chegou lá na fazenda com essa novidade e já uma coleção de discos, e não parava de comprar discos. Cada viagem e ganhava, encomendava, sempre tinha discos novos. Eles tocavam muito. As capas de papel, né? Isso aqui é Pão de Classe, Juca Mané, tem Cascatinhana, esse aqui com dedicatória de quem deu. A Diva oferece Oswaldo e Odete. E em 1927 ele casou com essa avó Diva, prima dele também. Aqui é a foto do casamento deles. Ela muito linda, ele muito alto, né? Ela baixinha, muito bonita e muito culta, muito elegante também. Gostava, assim, escrevia muito bem, uma letra muito bonita, gostava de escrever. Tem diários dela contando as viagens para o Muquem, as viagens a cavalo, as descrições muito boas. E diário mesmo, ela escreveu tem lá quando ela começou, foi por volta de uns 30 anos escrevendo já até o falecimento dela. A vida na fazenda, lia o dia a dia na fazenda, depois aqui em Corumbá, os eventos que tinham. E quando viajavam, tinha as excursões para o Muquem, que ia aquela caravana com vários parentes e tal. Ela descrevia tudo, descrevia as paisagens de uma forma muito descritiva, muito poética até, os escritos dela. Aqui alguns dos diários de vó, tem alguns que são de viagens, específicos, caderninhos de viagem, e uma coleção lá, anos a fio, de diários mesmo, de tudo que acontecia na fazenda, em Corumbá, descrições das festas folclóricas até e tudo. Esse aqui é bem pequenininho, diferente dos outros, que ela sempre muito caprichosa, passava a primeira folha. Viagem ao Muquem, no ano de 1937. Aí a assinatura dela, Diva Fleury. Início do meu diário ao som da viola do compadre Stanislau, que nesse momento ensaia um catira. Depois de muitos dias de grande apropitação, saímos de casa ao meio-dia, mais ou menos, lá deixando o Gesnino, que ficou tomando conta do asseio da casa. A comitiva está composta de 11 pessoas, que são papai, Achífrio, César, que é meu pai, ou irmão dela, talvez seja o irmão dela, acho que é o irmão dela, César, Wilson, irmão dela, Elite, irmã dela, Dirce, minha mãe, eu, uma empregada, Ana, e 3 camaradas, Stanislau, Manuel, não falava o nome dos ajudantes, né? E Negrinho. A minha mãe tem uma história interessante do Negrinho. O Negrinho, ela descreve, um negrinho de fato, que esta noite, em sonhos e gritos, isso é só comigo, aí ela pôs entre aspas, né? Isso é só comigo, que sou o peão do chão. Aí ela já desistiu do pequenininho. Aqui é um dos de escrever, de 1937 a 1939.
Aí é a continuidade de outros e ele tá difícil de ler esse. Isso aqui aí tem partes que ela mesma já editou, algumas descrições. Ela não gostava que as pessoas lessem muito diário, que às vezes ela punha opinião dela, então ela não gostava de emprestar o diário, assim. Mas aí começa como diário mesmo, depois vem a Viagem a Muquem, de 1939. Todos os anos eles faziam. Digo pequena descrição porque dessa vez viemos de caminhão. João César acaba de sair da minha barraca, onde veio procurar água para beber, e com certeza vai dar com a língua nos dentes porque me viu escrevendo. João César é o sobrinho dela, criança na época, né? Ele tocava, a irmã de vó tocava bandolim e o filho deles tocava pandeiro e animavam as festas à noite, era muito, faziam festa e vó contava que eles não tinham, cantavam ali tantas horas, depois paravam e cantavam assim sem parar, tocava, animava as festas da família. Ela escreveu até as últimas forças dela, o diário. Aí você sente a dor junto com ela nesses escritos. Que era um entusiasta com Brasília e colecionava, guardava tudo, as notícias. Essa aqui é o interessante, com a assinatura dele, a data. É a história de Brasília, ó, desde 1808. Então vai descrevendo o terreno. É uma revista assim, muito histórica da construção de Brasília. Aí tem lembrancinhas de Brasília, né, de quando visitou Brasília, com as fotos. Esse aqui também, que é a história de Brasília. Brasília em poucas linhas, né? A história da construção da cidade, maquetes. E o especial no dia da inauguração de Brasília, do Diários Associados, foram fascículos que apareceram no dia, né, 21 de abril, aí falando a cidade, né, a construção da cidade. Esse aqui é interessante, Amanhece Brasília, né, dia da inauguração. Brasília amanhece. Todos do mesmo dia. E aqui falando sobre o Rio de Janeiro, né? Perspectivas e no contexto de Brasília, como ficaria Rio de Janeiro e tal. Isso aqui eu tinha guardado, eu acho que tinha até outros. Estava passeando no Rio de Janeiro, daí conversando com alguém, não sei, aí vira o nome dela, e essa pessoa era uma sobrinha neta dessa Irma. Quando eu vi o Fleury, ela falou: minha avó foi noiva de um Fleury de Goiás, aí descobriu que ela era noiva, a sobrinha neta dessa Irma que foi noiva de meu avô. E segundo essa moça falou, parece que ela não casou, ficou meio que esperando ele, e eles nunca mais encontraram, não deu tempo, ele não pôde, assim, como o vô estava ali bravo, não deu permissão para ele nem despedir, nem contar, nem